O assunto que a gente vai abordar agora, nesse exato momento, para o 7º ano, é o que é o belo e o assunto que é a arte e a arquitetura, né? Foi os assuntos, de fato, que foram abordados em sala de aula, né? E esse assunto é simples, né? Mas eu resolvi fazer um vídeo para ajudar todos vocês, né? Capítulo 6, né? Para quem quer acompanhar, capítulo 6 e capítulo 5. Capítulo 5 e capítulo 6. Imagina você ver o pôr do sol. Imagina você ver, escutar uma música, né? Uma música favorita, uma música que você gosta, que você admira, um desenho que você fez e algo que você sente que é algo bom. Que lindo! Esse tipo de sentimento que você começa a ter com esse avistamento é a percepção do belo. Mas o que torna algo belo? Essa é uma das perguntas mais antigas do mundo. O que é o belo? E por que uma das perguntas mais intrigantes e mais antigas do mundo? O que é o belo? A beleza é subjetiva. A primeira coisa importante, e a gente tem que entender, é que o belo não é uma regra matemática. O que é belo para mim pode não ser belo para você, certo? E não ser também para algum amigo, alguma amiga. Isso se chama o que a gente pode definir como subjetividade. Ok, pessoal? Por exemplo, você pode achar lindo um pôster, você pode achar lindo um anime, enquanto outra pessoa pode achar, por exemplo, mais belo uma flor. A nossa cultura, de fato, as nossas experiências, os nossos gostos pessoais influenciam muito no que a gente pode considerar belo. Vocês entendem isso? Então, por exemplo, a beleza não está só no que a gente vê. Ela pode estar em uma música, certo? Porque soa bem no ouvido da pessoa a qual escuta. Pode ser o cheiro suave do asfalto, que aquilo se torna agradável, se torna belo e é sentido pelo olfato. O sabor de uma comida especial, né? Ou seja, a questão do paladar, né? Quando a gente sente uma comida boa, especial, a gente vê beleza nas sensações, no gosto, etc. Não é isso? A textura de um tecido macio, a gente vê também beleza nisso, né? Quando a gente vê que aquele tecido é agradável. Outras vezes associamos o belo, o que chamamos de harmônico, de equilibrado, o que nos transmite paz ou, ao mesmo tempo, admiração. Por exemplo, eu vejo uma pessoa, eu estou vendo ela aqui nesse exato momento, e eu vejo que o rosto dela é simétrico, ou seja, o nariz não é tão grande, os olhos não são grandes, a boca não são tão grandes, é proporcional inclusive ao rosto, a orelha do mesmo jeito, os cílios também do mesmo jeito, ou seja, tudo na proporção certa e particularmente sem exagero. Isso é um rosto simétrico. Uma paisagem tranquila ou uma, digamos, coreografia perfeita pode inclusive ser considerado belo. Por conta de quê? Por conta do equilíbrio a qual é demonstrado. Então, o belo pode ser considerado belo por conta das experiências pessoais, por conta da cultura, por conta da simetria, certo? Pela capacidade de sentir agradável diante daquilo. Então, o belo ele pode assumir a diferente perspectiva, certo? E o que é arte? Se o belo é um sentimento, a arte é uma das principais maneiras que o ser humano encontrou para provocar esse e muitos outros sentimentos. A arte e a expressão como comunicação. A arte não é apenas, de fato, criar coisas bonitas, porque o belo é subjetivo. Ela é, antes de tudo, uma forma de expressão. O artista usa a arte para comunicar. Por exemplo, ideias sobre política, sobre sociedade, sobre Deus, sobre uma peça teatral, certo? Sobre as emoções, né? No que se concerne à tristeza, a alegria, o medo, a desconfiança, os questionamentos, por que existem guerras, o que é liberdade. Então a arte, né? Ela tem a forma de expressão, né? É a manifestação das emoções que o homem ele sente, né? E para se expressar, o artista, né, domina as técnicas, como misturar tintas, tocar um instrumento, por exemplo, esculpir um bloco de madeira ou de gesso. Ou seja, ele usa a criatividade, ele usa
o talento, a imaginação. E por que a arte é tão importante? Porque ao longo da história a gente vê que a arte ela teve várias funções, vários papéis. A arte ela é vista na perspectiva religiosa como uma forma de homenagear os deuses, contar as histórias sagradas que advêm desses deuses. Na política, para glorificar um governante, por exemplo, ou criticar o governo, né? A arte serve para esse papel. No caso da estética, a arte cria beleza e decora ambientes, né? Isso aí dentro de uma perspectiva simétrica, evidente, quando se fala em beleza. E no cunho social, para denunciar, por exemplo, injustiças, promover mudanças e transformação, inclusive na sociedade, né? Então, a arte tem esse papel. No caso da arquitetura, a arquitetura é uma forma de arte muito especial. E por quê? Porque é uma arte que todos homo sapiens, todos nós seres humanos, habitamos. É a arte e a ciência de projetar e construir edifícios e espaços. A arquitetura é isso. Ou seja, arque significa o princípio, certo, de um fundamento. Então, a arquitetura é isso. É a arte de que habitamos. E existe o que a gente chama, por exemplo, de uma fusão, né, entre o belo e o útil. Que a gente vê a questão da estética e função. Essa é a grande característica da arquitetura, por exemplo. Ela precisa ser, primeiro, funcional. A casa precisa proteger do frio e da chuva. Um hospital precisa ser organizado para salvar as vidas. Uma ponte precisa ser segura para atravessar. Isso é a questão funcional. A questão estética é que, ao mesmo tempo, os arquitetos eles se preocupam com a beleza, não só com apenas a segurança, tá entendendo? Mas com a beleza, com a proporcionalidade, a simetria, a textura do material, né? E como a construção se integra à cidade. Então, o grande desafio, por exemplo, do arquiteto é unir perfeitamente a beleza com também a utilidade. E aí, ao longo da história, os materiais que contam um pouco da história, né? Por exemplo, a arquitetura também é a história dos materiais, né? Que a humanidade usa. Ou seja, a gente vê no Egito, na Idade Média, né? Que transmite força e permanência. A gente vê o concreto e o aço, né? Que permite arranha-céus e grandes vãos livres. A gente vê o vidro na arquitetura contemporânea, que cria transparência e integração. Então, a gente evidencia, de fato, que existem esses materiais comuns nas histórias que evidencia a arquitetura como uma manifestação artística, aonde essa manifestação artística serve para que o homem possa habitar. Então, a arquitetura é a arte de construir espaços mais conscientes do mundo à nossa volta e da incrível capacidade que o homem tem, a capacidade humana de criar e também de transformar e de mudar o contexto por meio da arquitetura, que é uma arte, né? E a arte por si só é a linguagem, né, que os artistas, de fato, e aí eu não estou dizendo se é da música, etc., pode ser artista de diversas perspectivas, mas eu falo que o artista ele usa, ele expressa ideias, ele expressa emoções, que ele provoca sentimentos e reflexões em quem vê ou ouve, entende? Então, o artista ele tem este papel, tá dando para entender? Então, assim, a manifestação, né, onde projetamos primeiro a arte e depois a gente habita na arte que de fato é construída, é a arquitetura, é o princípio de um fundamento, né? É isso, pessoal. Então, o assunto, o que é belo e arte e arquitetura, é isso daqui, é o que foi dado, é o que foi explicado em sala de aula, tá entendendo? E a prova, ela já foi feita, e eu espero que a partir do momento que vocês assistirem esse vídeo, né, vocês absorvam as informações e depois vocês realizem a prova com maestria e com parcimônia. Tá bom, pessoal? Aqui fica um abraço, professor Rafael Nascimento, a todos os integrantes da turma do 7º ano. Tá bom? Um abraço.